Amém. Amém. Aleluia. Não desista dos seus sonhos. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você tem um sonho? Não, é um monte. É um monte de sonho. Mas parece que na nossa vida, em meio às nossas lutas, parece que esses sonhos eles vão ficando cada vez mais esquecidos, né? Outras prioridades começam a tomar conta da nossa vida. Algumas direções que a gente havia planejado parece que tomam um outro norte. E parece que os nossos sonhos e aquilo que a gente almejava como pessoa começa a ficar muito distante. Quais são os seus sonhos? Talvez aqueles que você vê mais perto, talvez aqueles outros que você vê tão distante, ou talvez sonhos que você já realizou. Glória a Deus por isso. Talvez o seu sonho, você precisa de um tempo para conquistar esse sonho. Na verdade, ele talvez já tenha deixado de ser um sonho e passou a ser uma meta, uma realidade na sua vida. Porque quando nós sonhamos, nós confabulamos. Às vezes eu e o pastor Maurício, nós sentamos aqui, às vezes na manhã, às vezes à tarde. E a gente começa a sonhar. Pastor, lá no fundo a gente vai abrir um muro grande, aí a gente vai construir um prédio. Pastor, imagina que ser na central das missões, pessoas vindo de vários lugares aqui de Minas Gerais, de Campinas, vindo para cá receber treinamento. A gente sonha. Às vezes a gente sente com a equipe da mídia aqui, pastor, coloca um canhão que gira 360 graus, que solta fumaça, não sei de onde. Falei, calma. Não, pastor, vamos sonhar. A gente sonha. O pessoal da recepção sonha, pastor. Você é resposta de oração. Porque nós oramos, Senhor, que esse lugar seja um luzeiro do Senhor, Daniela. E nós oramos para que as pessoas possam ver a igreja. E quando nós ouvimos pessoas que, pastor, eu vi a porta da igreja, eu entrei. Nós nos alegramos porque nós entendemos que é resposta de oração. Quais são os passos que você tem dado para a realização do seu sonho? Às vezes eu ouço pessoas, pastor, eu tenho uma vontade de tocar violão. Falei, sensacional. Aí chega outro ano, pastor, eu tenho uma vontade de tocar violão. Eu acho que você já me falou isso. Não, pastor, eu tenho uma vontade. Mas fica só na vontade. Pastor, eu quero ser baterista. Legal, a bateria está aqui. Mas quais os passos que nós temos dado para a realização do sonho? Quanto tempo, de repente, você se dedica para esse sonho? Quanto tempo que você gasta para que esse sonho venha se tornar realidade na sua vida? Você já contou esse sonho para alguém? Já zombaram de você por causa desse sonho? Fala, não é possível. Você está viajando. Nossa, como você pensa, como você sonha alto, desce. Irmãos, não conte nada mais para essa pessoa. Conte os seus sonhos para Deus. Nós temos um péssimo hábito de tudo a gente registrar nas redes sociais. E às vezes as pessoas ficam esperando um dia que você falha. Sabe quando você põe a academia todo dia, né? Hoje está pago. Aí na terça, hoje está pago. Aí na quarta-feira, está pago. Aí você falhou a quinta. Falhou, hein? Mas e quantos eu fiz?
Parece que o erro tem mais curtida do que os dias que eu fui. Eu não vou, viu, irmãos? Na academia, o pessoal tem orado por mim aí, mas você pode pôr eu para fazer qualquer outra coisa. Põe eu para quebrar laje, põe eu para fazer buraco. Esses dias me pegaram aí quebrando laje, fazendo. O pastor orando é uma benção. Eu falei, olha para a sua vida hoje e olha para trás. Você já é um milagre de Deus. A gente tem um péssimo hábito da gente sofrer pelas coisas que a gente ainda não viveu, reclamar das coisas que passaram, esquecemos de viver o hoje. Ei, você é um presente de Deus. A sua vida é uma bênção. Olha para a sua vida para trás. Talvez você não vê muita coisa boa, porque você tem galgando os degraus de intimidade com Deus, e Deus tem te abençoado, e você está aqui para a honra e glória do Senhor. Talvez o seu plano, o seu sonho ainda não tenha se concretizado, mas ei, é um caminho que nós iremos percorrer juntos. E para a gente poder embasar toda essa história, eu peguei um exemplo que o Senhor tem falado comigo durante toda a semana. Está lá em Gênesis capítulo 37. Do menino que sonhou. Gênesis capítulo 37. Os sonhos de José. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma única túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus pais tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. E disse-lhe o pai, versículo 14: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e encontrou perto de Dotã.
Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram a matá-lo. Lá vem aquele sonhador. Algum de vocês já ouviram essa expressão? Ei, lá vem o sonhador. Talvez, irmãos, as pessoas se sentem mais acomodadas de puxar você do que querer chegar até você. Não ligue para essas pessoas. Se importe com aquilo que Deus tem para você. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. E aqui discorre toda a história que vocês já conhecem. Eu não vou ler toda, depois você pode pegar Gênesis capítulo 37, vocês vão entender todo o contexto. José era um menino novo, mas um menino que ele tinha algumas características e algumas qualidades que fizeram dele, de um simples pastoreador de ovelhas, o governador de Egito. E essas pequenas características são baseadas na palavra do Senhor e que fez dele, desse homem, totalmente diferente. O meu sonho do pastor Anderson, eu nunca gostei de rotina. Nunca gostei de rotina. Falei: Senhor Jesus, se eu tiver que trabalhar numa fábrica todo dia fazendo a mesma coisa, eu não dou conta. A minha mãe sempre falava para mim: Anderson, presta um concurso público, vá trabalhar na prefeitura, vai trabalhar para o governo, você fez a faculdade de administração, vai ser tranquilo para você passar. Eu, não, se eu tiver que viver minha vida carimbando as coisas, fazer todo dia a mesma coisa, eu não dou conta. Então eu sempre falava: Deus, eu não quero esse tipo de emprego, eu quero um emprego que um dia eu estou aqui, um dia eu estou lá, um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. E assim foi minha vida. Mas para que eu chegasse no emprego onde eu me senti realizado, foi um trabalho, foi um caminho. E Deus foi mostrando o caminho, e a gente foi crescendo nesse caminho, e Deus foi abençoando, porque eu sabia que na verdade era o Espírito Santo de Deus já conduzindo a minha vida. Mesmo eu saber, talvez o Senhor já está conduzindo a sua vida e você está reclamando: Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, mas que trabalho é esse? Senhor, que situação é essa? Senhor, eu quero sair daqui. Ei, entenda, nossa vida é feita por processos, e os processos muitas vezes são ruins, mas que servem para nos amadurecer. Eu com 18 anos já pegava estrada, ia para Poços de Caldas, ia para Pouso Alegre, ia para tantos lugares. E hoje eu entendo porque eu precisava aprender a dirigir. Porque o pastor que anda comigo, às vezes ele fica cansado, e precisava alguém do lado dele. Agora eu estou precisando de um, que agora sou eu. Pega a estrada, já começa a ficar meio com sono assim. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aprenda com José do Egito. Primeira coisa, que ele tinha inteligência. José aprendeu tudo que ele poderia aprender com seu pai. Os mais novos que estão aqui: filho, vamos fazer tal coisa. Ah não, estou cansado. Vamos arrumar o carro. Ah não, estou cansado. Eu preciso arrumar a telha, me ajuda. Ah não, não quero. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é... Vocês não estão colocando aqui não? Coloca para mim, porque tem algumas pessoas. Eu estou muito rápido. Você quer que eu fale mais devagar? Eu estou rápido. É que o meu raciocínio é rápido.
Mas vocês têm que correr comigo. É que se eu for pregar tudo que eu tenho para nós, sair daqui 10 horas. Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Amém? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Que sensacional! No início do capítulo, o Senhor mostra que José andava junto com seu pai, pastoreando as ovelhas. Vocês já pararam para imaginar quanta coisa era ministrada naquele momento? Vocês já pararam para imaginar quantas conversas que ali saíam? Você já parou para imaginar quanto tempo que eles gastavam juntos? Tempo de conhecimento, tempo de crescimento, tempo de fortalecimento, onde ele estava sendo estruturado, onde ele estava sendo forjado. Eu não gosto de falar muito de mim não, mas eu trabalhava com 13 anos, eu acordava, morava em Itaquera, então eu tinha que pegar 5h30, tinha que pegar um ônibus até o metrô, depois eu pegava um outro metrô até a Sé, depois eu fazia a baldeação, ia até a estação Ana Rosa e andava mais um tanto a pé, e estudava à noite. Então eu chegava na sexta-feira à noite, meu pai tinha uma loja de material elétrico e de sábado tinha muito movimento. E ele me pedia para ir ajudar. E eu achava super injusto, porque eu já tinha trabalhado de segunda a sexta. Chegava no sábado, irmãos, eu queria sumir na minha cama para ele não me ver. E eu ficava, não venha, não venha, não venha. Preciso de você hoje. Eu falei, mas irmãos, aquilo me ajudou tanto. Meu pai tinha medo, porque onde eu morava era um lugar de tráfico. Era um lugar de alta periculosidade, irmãos. Irmãos, a minha rua já amarraram gente, já mataram queimada. Então ele tinha muito medo que eu virasse um marginal qualquer. Então todo o tempo que eu tinha, o que ele pudesse manter ocupado, ele mantinha. Só que eu entendia que ele não gostava muito de mim não. Mas hoje, irmãos, eu não tenho medo de trabalhar. Então talvez as coisas que você tem passado, o lugar onde você está, não te definem quem você é, mas é um caminho que você precisa percorrer para que Deus possa te abençoar lá na frente. Amém? Outra característica de José, colocando os dons a serviço de Deus. José, ele tinha habilidade de interpretação de sonhos. José, ele interpretou o sonho do copeiro, ele interpretou o sonho do padeiro, e esses sonhos levou ele até o faraó. Quais são as habilidades, quais são os dons, os talentos que o Senhor tem dado a você, e que você tem utilizado isso para abençoar pessoas? Quais são as suas características? Quais são os dons, as suas habilidades que você tem usado para você abençoar pessoas, e que esse caminho vai te ajudar a levar a conquistar o seu sonho? Se dedique ao Senhor. Tudo que você tem, as suas habilidades. Pastor, eu sou um cozinheiro, é uma habilidade. Pastor, eu gosto de ajudar as pessoas, é um dom de Deus. Pastor, eu gosto de orar pelas pessoas, é um dom de Deus. Talvez a sua oração possa te levar a lugares que você nunca imaginou. José, ele era um ótimo administrador. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Assim tá bom? Vou repetir. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros.
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. José se tornou administrador da casa de Potifar. Ele conquistou a confiança do oficial. Nada começa grande. Grandes conquistas partem de pequenas atitudes. Chegou uma época da minha vida que eu entendi que o meu chamado era pastoral. Falei, Deus, como que eu vou assumir um negócio desse? Irmãos, demorou 18 anos. 18 anos. Pastor Maurício andava e eu ia junto. Pastor Maurício andava e eu ia junto. Pastor, nunca pedi uma oportunidade para ele. Às vezes ele, você vai cuidar de um AME. E eu ia cuidar do AME. Tremia, gaguejava, suava, ficava com medo. Irmãos, era terrível. Tá gravando? Mas vou falar assim mesmo. O pastor me colocou e a pastora Érica, a gente ainda não era pastor, num AME que tinha uma irmãzinha, que ela tinha a unção do Zangief. Lembra do Zangief? Do Street Fighter? Ele abria as mãos assim e saía girando. E dava murro, porrada em quem fosse. Falei, Jesus, pastor, você não tinha um outro AME não, mais tranquilinho? Não, você vai lá na irmãzinha lá que você tem que dar um jeito na irmãzinha. Irmãos, ela começava a orar, ela saía dando tapa na cabeça dos outros, era assim. E a pastora foi, a gente foi, eu, a Érica, a gente foi. E aí a gente ministrando a palavra, e foi chegando o momento da oração. Eu falei, Senhor. Naquela época eu não usava óculos não, irmãos. Então acho que eu podia tomar uns tapas, porque eu não ia sentir muito não. Aí eu olhei para a Érica, vamos orar. Eu falei, agora. Aí a Érica falou assim, irmãos, vamos dar as mãos hoje? Nossa, direção do céu. Irmãos, eu nunca segurei tão forte na mão de alguém. E Deus foi nos fortalecendo, Deus foi nos direcionando, enfim, louvado seja o Senhor por isso. Nada começa grande. Grandes conquistas partem de pequenas atitudes. Deus está vendo o coração de vocês, irmãos. Existe a era da lei e agora nós vivemos a era da graça. A era da lei era muito mais rígida, porém muito mais fácil de se cumprir. Você poderia fazer a lei, porém o seu coração estava longe do amor de Deus. Hoje o Senhor Jesus sonda o meu e o seu coração. E nós pecamos pelo pensar. Então quando nós amamos ao Senhor Jesus, as nossas atitudes fluem de dentro de nós verdade. Então tudo que nós fazemos é abençoado pelo Senhor, porque existe verdade, existe idoneidade, existe caráter, existe paixão. Lucas capítulo 16, versículo 10, ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Meus filhos ganham a mesadinha lá do meu sogro. Hoje até saiu um pix no grupo lá, né? Acontece. Vocês precisam dizimar. Mas eu ganhei 30 reais, vou ter que dizimar 3. R$3.
Ah, mas R$3? É R$3. Porque no dia que você ganhar 1.000, 300 não vai fazer diferença para você. No dia que você ganhar 10.000, 3.000 não vai fazer diferença para você. No dia que você ganhar 50.000, 5.000 não vai ser diferença para você. Se você acha R$3 irrelevante hoje, amanhã 30 vai ser pesado, 300 vai ser pesado, 3.000 vai ser pesado. Então seja fiel no pouco. Porque quem é fiel no pouco, o Senhor sonda o coração e coloca no muito. Porque o que me prende não são os bens materiais. O que me prende não é aquilo que eu tenho. O que deve me prender é aquilo que eu sou. Um filho de Deus. José era responsável e diligente. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13. E você prosperará, se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime. José, ele soube esperar a oportunidade dele. E com isso, Gênesis capítulo 41, versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. E por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está esse Espírito divino? Irmãos, as pessoas procuram a gente pelas ruas. As pessoas clamam por pessoas verdadeiras, por pessoas honestas, por pessoas que têm o desejo de levar o bem para as pessoas. Eu fico imaginando quantos abraços e agradecimentos o Elias já recebeu, né, irmão? Você vai lá, faz o tratamento, cuida da pessoa, a pessoa é curada, a pessoa vai embora, ela volta. Eu vim aqui te trazer um presente, eu vim te agradecer pelo cuidado que você teve comigo quando eu estava lá aflito, quando eu estava enfermo. Irmãos, é assim a nossa vida. Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está esse Espírito divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Não desista dos seus sonhos. José passou por muitas lutas, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo. Preso injustamente. Mas Deus o honrou. E todo esse caminho, todo esse processo era necessário para que ele fosse honrado e ser um grande governador como ele foi. José soube esperar pacientemente até sua oportunidade aparecer. Amém? Vamos ficar de pé. Deixa na tela Salmo 27, versículo 14. Não desista dos seus sonhos.
vale a pena esperar. Porque Deus, quando Ele realiza, Ele não realiza de uma forma qualquer. Deus, Ele não vai te entregar algo tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito, se você ainda não está pronto. Nós precisamos entender que nós precisamos passar pela prova do tempo. E a prova do tempo, ela não é o seu tempo, é o tempo do Senhor Jesus. É o tempo de Deus na sua vida, é o tempo do Senhor na sua vida. Então não reclame, não se turbe o vosso coração. Descanse no Senhor, mas continue trabalhando, continue trabalhando, continue trabalhando. Nunca desanime e nem se desespere. Amém?